Ai, vamos falar desse problema agora, gente? É um problema, né? Não tem como. Entra verão, sai verão. Normalmente no calor, né, elas gostam muito disso. As baratas, né, baratas, mosquitos, elas aparecem. E aparecem em grande escala nas casas da gente nessa época do ano. Mas não vamos falar só do problema, a gente vai falar também da solução. Por isso que a Lúcia Schuller está com a gente hoje. Quanto tempo! Tudo bem? O prazer é nosso. Bem-vinda de volta ao Revista. Obrigada. Ai, eu também amei. Esse é que eu pude ir embora pra casa. Lindo. Lindo. É que eu vi aqui em cima da mesa. Obrigada, amor. Eu já olhei pra ela. Gente, fala mas não sério. Tá viva. Não, mas barata até de mentira, até de brincadeira, ela consegue ser um negócio que dá um lance na gente, né? Te deu aflição essa? Ai, daqui a pouco eu acostumo com ela. Ai, que loucura, como elas gostam de calor, né, Lúcia? Ah, gostam, né? Elas se irritam, porque o inseto, ele precisa de uma temperatura média para ele viver bem, né? Então, se está muito quente, é isso que acontece com a barata de esgoto, essa grandona, né? Que aparece. Aquela que entra voando na casa da gente, então, às porque vezes. a rede subterrânea começa a subir a temperatura também. Lá sempre é mais quente do que aqui fora. Então, aqui fora tá 30, 35 graus, lá tá 40 ou alguma coisa a mais. Então, né? elas saem do esgoto para se refugiar na casa da gente por causa da temperatura. Exatamente, por causa da temperatura. E para fugir das inundações, né? Que chove muito, né? Entra água, principalmente na rede pluvial. Vem água da rua, né? E aí, se elas estão ali, barata não mergulha, né? Não. Então, elas saem também. Esses são os dois grandes motivos delas aparecerem tanto nessa época. Bom, vamos falar da solução, então. A gente vai falar de 3 assuntos principais hoje, que são as grandes infestações que costumam acontecer no verão. Barata, mosquito e pulga. Vamos começar com o assunto barata, já que a gente está falando delas. Tá bom. Que horror. Como é que a gente pode prevenir esse problema? O que a gente pode fazer? Medidas simples em casa, muitas vezes evita a entrada delas, né? Com certeza. Muitas vezes você pode dispensar o inseticida se você usar essas medidas com sabedoria, né? Então, por exemplo, vamos ver primeiro os ralos, né? Todo mundo tem ralo em casa. Sim, precisa, né? Então, se você tem esses ralos que abre e fecha, mantenha fechado. Sempre fechado. Né? Tá. Agora, tem caso que não tem, que o ralo é mais antigo, não deu para trocar. Então, ou o orçamento não deu, porque esses ralos eles são mais caros, né? Aí a gente teve que optar pelo baratinho, não tem problema. Alguns também têm abre e fecha, mas e se não tem? O que a gente faz? Então, se não tem, você pode usar uma plaquinha dessa. Essas placas são ótimas, né? Ela tem um design que ela adere, sabe? Ela não ela é levemente abaulada para baixo, né? Então ela fica adere. Bem... Muito legal. Eu tenho em casa. Isso é muito bom. Funciona muito bem. Ó, isso é legal, viu, gente? Funciona bem. E não é caro. Não é. Você encontra, isso aí na 25 de março se acha bastante. Em loja de material de construção costuma ter. Isso eu não sei dizer, mas é um produto assim bem divulgado. Tá. E aí a gente já evita, sei lá, 50% do problema da entrada delas, né? Elas vêm do esgoto. As grandes vêm. Ou então elas passam debaixo do portão na rua. Aí não tem muito o que fazer, talvez colocando... aqueles rolinhos. Sim, mas eu tô falando de portão mesmo, sabe? Portão da garagem. Ah, sim, não. Aí sempre tem abertura e elas entram por ali. Porque elas saem da boca de lobo e entram por ali. Mas elas vêm do esgoto da nossa casa também. É mais provável vir mais da rua. Água pluvial. Não, água pluvial da nossa casa. Porque todo mundo tem calha, e aquela calha vai para uma caixa, aquela caixa vai para uma rede que coleta a água da chuva. Né? São 2 redes diferentes, mas ela é mais comum na rede de água pluvial mesmo, que é água de chuva. Ainda tem muitos lugares nas cidades, aqui na região metropolitana, que não tem esgoto, não tem essa parte de esgotamento feita, que é fossa. As casas com fossa também sofrem desse problema ou não? Olha, eu acho mais difícil, viu? Eu acho, apesar de que depende da situação. Por exemplo, eu tenho vivência de uma situação industrial de grande porte, em que eles tinham realmente uma fossa e... Na hora que se aplicava o inseticida, era chuva para todo lado de barata, né? Era uma coisa horrorosa. A gente consegue imaginar. Mas eu ainda bato no princípio que a rede de água pluvial é uma rede mais típica para as baratas se alojarem. Tá bom. Agora, na garagem, você pode fazer um lance também legal. O quê?
Então, isso aqui é um papel adesivo, né? Você abre, ele tem uma parte adesiva. Um daqueles que a gente encontra em várias cores, em papelaria mesmo. Isso. Tá. Aqui dentro tem um pedacinho de pão integral, porque ele tem um cheirinho mais ativo, né? Isso é um vidrinho de palmito ou de qualquer outra coisa. Tá. Isso aqui é um pouco de cerveja. E você pega a cerveja, tira um pouco o gás dela, né? Deixa ela descansar um pouco e você joga aqui, ó. E molha esse pãozinho. Aí você pega esse adesivo e coloca em volta. Isso tudo tem uma razão de ser. Não vou colocar muito perfeito, mas só para ilustrar. Tá fazendo o vidro ficar escuro, é isso? Isso. Não só por isso, né? Porque esse material fica mais áspero, facilita a barata para subir. Então eu tô falando daquela barata que entra da rua, né? Na garagem. Isso é um problema muito comum. Então você coloca uma armadilha dessa e não esquece, claro, né? De passar vaselina aqui na borda, porque senão ela foge. Né? Ah, daí ela aproveita e já cai aqui dentro e não consegue Aí mais ela sair. não consegue mais sair. E por que né? da cerveja e do pão? Porque já se pesquisou muito, se experimentou muito, que a barata tem a preferência pela cerveja. Se você molhar um pano e encharcar de cerveja e botar no ralo, você vai ver que vai sair um monte de barata, vai ficar tudo ali. E aí você vai pisando nas baratas, mas isso é uma coisa meio desagradável, né, pela sua... Só de pensar em pisar numa barata, eu arrepio uma semana inteira, gente. Então, agora isso aqui vai ter que jogar no esgoto, na privada depois, né, mas é menos agressivo. Mas isso não é pra matar a barata, é só uma armadilha, pra prender ela aqui dentro. Depois você joga na privada. Aí depois você pode, com um inseticida aqui dentro também. Não, nem precisa isso. Porque ela vai ficar meio... Bêbada. De uma certa forma. Ela adora isso. Não me explica por quê, porque eu não sei. Ela adora. Então, é uma forma de você capturar e capturar rápido. Legal, e evita que ela entre na sua casa, porque tem uma isca, uma coisa que vai chamar a atenção dela antes. Então, né? Esse é o princípio. Legal, bacana, bacana ideia, viu, Lúcia? Então, ó, pra fazer a isca pra barata, você vai precisar de cerveja, pão integral, tem que ser integral porque precisa de grão, é isso? Não, precisa, é o cheiro. Ah, tá. Que o pão branco não tem esse cheiro ativo que tem o pão integral. Tá. A vaselina, o papel adesivo preto e o pote de vidro, tá? E aí você consegue fazer essa... E é uma coisa baratinha, armadilha, né? Legal, gostei da ideia. Aqui, ó, só que tem que dar uma olhada periodicamente. Não pode pegar a armadilha e esquecer ela ali, né? Você, de vez em quando, você vai lá dar uma olhada, você vê que tem barata e você descarta. Legal. Na hora de descartar, você pode jogar um pouco de água com detergente. Porque aí a barata não flutua. Tá. Ela já fica debaixo d'água e aí você joga aquilo tudo fora. Tá bom. Tá boa. Por que você trouxe a nossa amiguinha aqui? Eu trouxe, porque... Eu aposto que ela tem nome. Não, não é isso, não. É uma boa ideia. Quando a gente tem um bichinho, a gente dá um nome pra ele, normalmente. É uma boa ideia, de pelúcia, né? no caso. Mas só se a gente fosse falar de biologia e tal, eu teria um bicho sem ter um bicho vivo. Sim. Porque eu sei que o bicho vivo as pessoas não gostam. Tá né? certo. Agora, é interessante a gente perceber algumas coisas no comportamento da barata, né? Com relação a, por exemplo... Tem hora que parece que ela vem em cima da gente, como se a barata fosse um bicho agressivo que atacasse a gente, né? Quando ela entra voando pela janela. Dá a impressão de que ela tá vindo na nossa direção. Quando ela vem correndo, a gente sai correndo dela, ela vem atrás. Ela vem atrás. Tem uma explicação isso, Lúcia? Olha, não sei, viu? Você sabe que eu não sei. A única coisa que eu sei é que quando você tá num ambiente muito cheio de barata, se você usar um aspirador... você vai ter muita facilidade de capturar aquela barata, principalmente aquelas baratas pequenas. A gente vivencia situações assim, em que tem uma quantidade muito grande, principalmente em motores. Você não pode ficar jogando inseticida ali, né? Então você joga um pouco de irritante, elas saem, começam a ficar irritadas com aquela substância, e aí você começa a recolher com o aspirador. Isso já foi experimentado e elas vão na direção que o aspirador está sugando. Será que é por causa do cano? Não, as antenas. Tem alguma coisa a ver com o escuro, será? Eu Não. ouvi dizer que elas gostam de lugares escuros. Gostam, mas como a gente sempre tem uma sombra, por isso que ela vem em cima da gente. Não. Ouvi dizer. Mentira, então. Não, mas eu nunca ouvi falar disso. Mas o que eu sei é que as antenas
captam essa movimentação de ar e ela vai atrás dessa movimentação de ar. Está relacionado com sensores com os lugares que ela é acostumada a viver, né? Nas antenas. Aí, para aquelas que entram voando em casa, a gente pode colocar telas também. Essa é uma solução um pouco mais cara, mas vale a pena não só para as baratas, mas para os mosquitos também. Então, hoje você acha tela, tem umas telas com uma banda magnética que você coloca uma banda na janela, gruda, né, cola, e depois a própria tela, ela já vem com uma banda adicional. Como aquelas fotos que você põe na geladeira. Imã. Com imã. Com imã, isso. Então, é bem eficaz e desde que isso não seja constantemente mexido, né, porque isso começa a ficar flácido e tal, funciona bem. Funciona mesmo. Eu tive que colocar na minha casa muitas portas e janelas, né? Portinha basculante e tal, porque realmente eu moro numa região de mata, né? Então, bastante mosquito. E a gente deixa a casa livre mesmo. Fica ótimo. A casa fica isolada. As pessoas têm muita resistência, desculpa, em usar esses artifícios. Acho que esteticamente... Não, tem essa não, gente. O que importa é o conforto, na minha opinião. É o conforto, né? Porque o mosquito é complicado. E evitar doenças, né? Afinal de contas, a gente está falando do pernilongo, do Aedes aegypti, que pode entrar em casa e trazer um monte de doença. Eu ontem estava vendo uma matéria sobre chikungunya, né? Tá aumentando, né? A Fiocruz falou que a previsão de uma epidemia muito grande de chikungunya pro verão. Agora, né? Em 2019? Então vamos tomar cuidado. E a chikungunya, ela tem uma característica diferente, porque ela deixa uma dor no seu corpo... Por muito tempo. O rapaz que foi entrevistado, ele já estava há 8 meses naquela situação. É uma doença muito limitante, é muito triste. Então, a gente precisa tomar cuidado mesmo, né? Evitar a presença. E não tem vacina, né? Isso que é não tem vacina, pelo menos por enquanto. Bom, continuando, eu quero que você ensine pra gente, falando de formas de evitar as picadas, etc. Um repelente que eu sou fã há anos. Eu uso muito esse repelente. Que bom. E funciona demais. Só passo isso nas crianças, principalmente, que eu não gosto de veneno. Isso aqui é o final dele, né? É como a gente termina, é uma delícia, né, o cheiro, de usar. gente. É muito bom. Deixa eu mostrar, ó. É uma delícia aqui, mesmo. É um cheirinho de cravo delicioso. É uma delícia. Você pode fica no ar até borrifar no ambiente, assim, os mosquitos vão tudo embora. Eu adoro esse cheiro. Cheira verão. Suportam. Pra mim tem cheiro de verão. Bom, como é que a gente faz, então? Um repelente natural para mosquito. Um vidrinho desse. Aqui tem meio litro exatamente, né? Então, você coloca meio litro. Eu sugiro colocar o álcool 70, porque o álcool 70, ele também é antisséptico. Então, se você aplicar, por exemplo, se você levar uma mordida de mosquito e aplicar um pouco dessa mistura em cima da mordida, ela já não vai inflamar com aquela violência que normalmente os alérgicos, eu sou alérgica, inflama, fica um feridão, né? O mundo é alérgico. Então, ela já vai reduzir, né? A mesma coisa com o Vick, viu? Nossa, o Vick é fantástico. Sério? Não sabia. Mordeu. A pomadinha? Pomadinha. Mordeu, passa, não sei se eu podia falar isso. Agora já foi. Aquela pomadinha ardidinha que ajuda a respirar. Isso. Aquilo é fantástico. De cânfora, acho que é cânfora que tem ali, né? Deve ter. Aquilo é fantástico. Legal. Fantástico. Qual a proporção, então, dessa? Deixa eu passar pro pessoal de casa. Meio litro de álcool, 70. 10 gramas de cravo da Índia. Nossa, eu coloco mais até. Você pode colocar. Geralmente o frasquinho, ele tem 24 gramas. Eu compro aquele pacotinho de 40. Você põe tudo, então? Pro litro. Pro litro. Ok. Isso não faz diferença nenhuma, fica mais concentrado só, né? Não faz diferença nenhuma. Aí... aqui tem o eugenol, né? O eugenol é uma substância que está no cravo, né? E que ele é repelente e ele também é usado em anestésico. Você sabe anestésico de dentista? Usa o eugenol, é uma substância muito utilizada. E coloca o óleo de amêndoa. Você coloca o óleo depois que você macerou. Isso aqui precisa ficar fechadinho num lugar escuro por 1 semana. Aí ele vai pegar aquela cor ali. E é legal todos os dias você dar uma chacoalhadinha no vidro para soltar bem, né? Eu dou uma chacoalhada agitar, todo dia. É muito bom. Né? Aí depois que isso ficou 1 semana em descanso, aí você coloca o óleo. A quantidade de óleo que você vai colocar também é do gosto do freguês. Se o freguês quer usar 100 ml, pode usar. Se quer usar 50 ml, pode usar. A ideia é só do produto
aderir mais à pele, por isso que a gente coloca o óleo. Ele é como se fosse o fixador do perfume, né? O fixador, no caso desse produto, eu costumo usar óleo de amêndoa doce, mas pode usar aquele óleo de bebê, que é a mesma coisa. É o que eu uso bastante. Mesma coisa. E o legal, gente, é que você pode usar até nas coisas, por exemplo, eu borrifo no carrinho do neném, né, que a gente não quer que o bichinho chegue perto, então a gente consegue fazer com que eles fiquem mais seguros de uma forma natural, sem precisar ficar envenenando a galerinha, né? Isso, eu não acho legal. Isso é verdade. E agora, o que a gente faz com as pulgas? Então, pulga é uma coisa mais complicada, né? Porque ela está relacionada primeiro com animais. Então, quem tem animal em casa, fatalmente vai ter pulga em algum momento. Sim. Porque as pulgas são diferentes, elas não são a mesma espécie. A pulga do homem é uma, a pulga do gato é outra. Mas a pulga do gato e do cachorro pegam na gente também. Pegam. Quando não tem. Exatamente. Quando o cachorro e o gato estão protegidos, né? Exatamente. Pegam na gente. Eles não têm seleção, mas são mais comuns nesses animais do que no humano, né? Agora, a pulga do humano já é menos comum de você ver, porque está relacionada com uma situação de carência muito grande, né? Agora, a pulga do gato, principalmente a do gato, ela está sempre presente. E é muito miúda e tem uma característica interessante, né? Hoje as casas são mais diferentes, todo mundo usa piso frio, já não se usa mais aqueles tacos com aquelas aberturas. Então, antigamente a gente tinha muito problema porque o taco não estava cheio, revestido com um material que precisa ser colocado no taco para não formar aquela fresta muito grande, calafetar. Sim. Tá? Então ali juntava as pulgas, os ovos e as pupas, porque a pulga é um inseto que tem um ciclo completo, igual a borboleta. E ela é super resistente, né? Ela pode ficar um tempão sem se alimentar. Então, aqueles ovos ficam viáveis mais de um ano. Mais de um ano? Mais de um ano. E tem alguma coisa que a gente pode fazer para eliminar esses ovos da casa? Aspiração. Não tem algum produto que a gente possa jogar vinagre, nada disso funciona? Não, nada disso funciona. É remoção mecânica. E cuidar dos animais com muito carinho. Usar antipulga nos animais, porque o elo de ligação é o animal. Tá. Isso é fato. Mas para as casas que ainda tem esses pisos, esses tacos, esses pisos muito porosos, cheios de aberturas... Bom, tem que calafetar as reentrâncias dos tacos. E piso frio não tem problema, porque aquilo já é... A hora que você põe o rejunte, tá calafetado, não tem problema. Não junta. Em piso frio, muito difícil. E a pulga gosta muito de areia. Então é comum você ver um local que tem um monte de areia em casa. Você vai fazer uma obra e tal, sempre guarda alguma coisa, né? Então, se aquela areia fica num local sombreado, e principalmente se algum animal deita em cima daquela areia... E gato adora uma areia também. Então, as pulgas começam a proliferar naquele ambiente. Entendi. E aí começa a entrar na casa. E pra pulga não tem repelente como esse, não tem nada? Não, o bicho é muito danado. Vou te falar, viu? Muito resistente. Aliás, eu adorei na pauta, estava escrito, ainda bem que não existe um censo de pulgas, né? Pra gente saber a população, porque é um negócio tão absurdo. Quantos ovos ela põe? Milhares, pelo menos uns 2.000. Durante a vida, né? Porque ela tem uma vida mais longa, Imagina, né? de uma pulguinha ela vira 2.000, gente. Faça meu favor, né? Pra que tanto, né? É complicado. Não é à toa que chamam pragas urbanas, né, gente? Bom, mas as dicas foram ótimas. Eu agradeço demais sua presença aqui, eu Lúcia. que agradeço. Aliás, não demore a voltar, viu? Achei muito legal mesmo. A Lúcia tem aqui através do e-mail para você fazer contato com ela, lucia@sopragas.com.br, lucia@sopragas.com.br. Qualquer dúvida pode mandar e-mail, então? Pode, à vontade. Eu tenho um blog também. Qual é? É Lúcia Schuller, blogspot.com. O Schuller a gente escreve SCHULLER, né? Isso. Tá bom. Lúcia Schuller, bióloga e mestre em saúde pública. Obrigada pela presença aqui. Viu? Até a próxima, viu? Obrigada. Muito bom te encontrar de novo. Volta logo, também, tá? Tá bom. Muito legal. A gente vai colocar as receitas depois no Instagram pra vocês, as quantidades direitinho, tá?